Você que está ouvindo agora, interrompa tudo. Silencie o mundo à sua volta. Esta mensagem não é usual. Ela não é uma palavra inspiradora. Não se trata de um vídeo agradável com trilha sonora. É um apelo direto da minha voz ao seu coração. Não foi um anjo, nem um profeta. Fui eu mesmo. E hoje venho trazer uma revelação urgente, pois algo que se originou em você me fez derramar lágrimas. E esse choro é sagrado, um lamento que traz amor, sofrimento e cuidado. Eu vi e não posso mais adiar. Preste atenção em cada palavra. Não desvie seus ouvidos nem por um instante, pois, assim que compreender o que estou desvendando, sua alma nunca mais será a mesma. Agora, curta, comente e inscreva-se neste canal. Faça isso como se estivesse respondendo a um chamado sagrado. Compartilhe esta mensagem com as pessoas que você ama. Compartilhe com quem precisa e, principalmente, fique comigo até o final. Há algo que você deve saber. Você já percebeu como o tempo tem passado de maneira diferente recentemente? Porque os dias parecem mais pesados e as noites mais silenciosas. Mesmo quando a casa está cheia, você se levanta, arruma tudo, cuida de todos, mantém a ordem, mas, ao sentar-se por um instante, o vazio vem te visitar como um amigo de longa data. Eu observei isso. Percebi quando você sorriu por fora, mas sangrou por dentro. Vi quando você falou: está tudo bem para não preocupar ninguém. Porém, sua alma clamava por ajuda. Estive lá e não foi fraqueza. O que percebi foi a exaustão de quem se esforça ao máximo, mas ainda assim sente que não é o suficiente. É por essa razão que eu chorei. Porque você se esqueceu de algo sagrado. Você se esqueceu. O que está se acumulando aí dentro não é apenas exaustão física, é um esgotamento espiritual. Não pela sobrecarga de tarefas, mas pela falta de descanso durante a presença. Você permitiu que sua preocupação com os outros ocupasse o espaço onde eu costumava te encontrar. A pressa se tornou uma justificativa, e o silêncio, que antes era sagrado, agora é preenchido por ruídos internos que você finge não ouvir. Porém, eu escuto. Eu ouço tudo. O pensamento acelerado, as preocupações com entes queridos, o medo do futuro, a insegurança em relação à saúde, a inquietação em relação a quem vive sob o mesmo teto, mas parece estar a quilômetros de distância. Tudo isso tem encontrado abrigo aí dentro. E você simulou que aprendeu a conviver, mas eu não aceitei. Há algo em você que ainda brilha e, mesmo oculto atrás de tantas responsabilidades, não se apagou. Eu guardei porque ainda vou usar. Ainda vou provar que nenhuma lágrima, nenhum silêncio e nenhum abandono foram desperdiçados. Mas você precisa voltar a me escutar. Precisa aprender a me ouvir no meio da louça suja, da roupa para passar, dos boletos sobre a mesa. Nunca fui um Deus que reside somente no templo. Eu sempre estive na sua cozinha, no seu quarto, no lugar da sala onde você desabou e ninguém percebeu. Foi nesse lugar que eu chorei. Chorei porque você pensou que estava sozinha. Chorei porque você me trocou pela força do próprio braço. Chorei porque você se esqueceu de que não é você quem carrega o mundo, sou eu. Lembra daquela vez em que você pediu a Deus pela vida de um familiar e não obteve resposta? Percebi a sua frustração. Você se perguntou em silêncio se a prece foi ouvida. Pois eu te respondo neste momento. Sim, subiu. Não só subiu, como também agitou o céu. Porém, não trabalho apressadamente. Eu trabalho de forma impecável. Há coisas que você ainda não compreendeu, mas acabará compreendendo. Não me esqueci daquele que você me entregou. Apenas estou fazendo do meu jeito. E o meu jeito é maior do que qualquer descrição. Acontece que você parou no meio do percurso. Durante a travessia, você soltou minha mão. Você permitiu que o tempo realizasse o que apenas a fé deveria manter. E isso me machucou, pois nunca deixei de lutar por você. Eu conheço o que está dentro da sua alma que ninguém mais conhece. Aqueles pedidos que você nunca teve coragem de fazer em voz alta, com receio de ser visto como egoísta, fraco ou exagerado. Porém, para mim, nenhum pedido seu é insignificante. Nada escapa à atenção.
Já experimentei aquela enfermidade que você tenta controlar sem alarde. Aquela preocupação constante de que algo negativo possa acontecer com alguém que você ama. Já envolvi meus anjos. Aquela percepção de que você envelheceu dentro de um coração exausto demais. Quero te renovar, e é por isso que falo com tanta urgência. Preciso que você desperte antes de perder a habilidade de sonhar. Preciso te lembrar que ainda há promessas, que você não chegou até aqui por acaso, que um futuro espera para florescer e ele depende da sua escolha de me permitir voltar a ser o centro. Hoje, você tem sido objeto de olhares que parecem críticos. Indivíduos que comentam sobre sua vida sem conhecer nem um terço do que você já passou. Alguns até em sua própria casa, pessoas que deveriam ser refúgio, mas se transformaram em fonte de peso. Porém, sou um escudo. Sou aquele que te protege no dia da adversidade. Sou aquele que cala a língua invejosa e desarma o olhar malicioso. Enquanto você tenta se resguardar com palavras, eu já elaborei planos de escape. Enquanto você considera desistir de se explicar, eu te ofereço uma paz que vai além da compreensão. Porque o que faço é pleno, e hoje estou aqui para recuperar o que você pensou ter perdido em si mesmo. Você já notou como rir se tornou mais complicado? Como existem dias em que você se força a mostrar felicidade apenas para não preocupar quem está ao seu redor? Observei quando você simulou estar bem, apesar de perceber que por dentro estava desmoronando. E acredite, não te julgo por isso. Compreendo você, mas é hora de deixar de apenas sobreviver. Eu te projetei para viver de forma plena e leve, com a certeza de que tudo está sob meu domínio, mesmo quando aparenta estar desordenado. E essa restauração se inicia agora com esta palavra, com este sopro que penetra sua alma e recupera o que estava perdido. Eu te concedi força, unção e estrutura para que você se mantenha firme quando outros desmoronarem. Mas lembre-se, tudo isso vem de mim. Se você tentar por conta própria, vai se machucar. Porém, se você voltar a me procurar, eu reconstruzo tudo o que foi se perdendo. Não importa quantas vezes você caiu em silêncio ou quantas vezes sentiu que ninguém se importava. Eu me preocupo. E não só me importo. Eu atuo, eu intervenho. Eu altero decretos, quebro ciclos e reerguendo aqueles que todos afirmaram ser irrecuperáveis. Mas para isso eu preciso de você por completo em mim. Preciso que você deixe de andar com o coração dividido. É preciso compreender que a fé não se manifesta apenas nos momentos de sucesso, mas principalmente quando tudo parece estar dando errado. Sua fé me comove, sua persistência me honra, mas sua ausência me entristece. Retorne, retorne a me procurar como antes. Retorne a me incluir nas primeiras palavras do dia e nas últimas antes de dormir. Retome a confiança que tinha quando me conheceu, pois eu nunca deixei de te amar com a mesma intensidade. Você pensou que não era mais relevante, que sua melhor época já ficou para trás. Então ouça, sua história ainda está em andamento. Ainda não terminei. Ainda há capítulos a serem escritos. Ainda há questões a serem respondidas. Ainda existem compromissos a serem orados. E se você permanecer em mim, experimentará o extraordinário. Porque a tua fidelidade silenciosa é como um incenso que sobe ao céu. Observei cada vez que você abençoou alguém, mesmo quando estava em dificuldades. Eu vi quando você perdoou quem não merecia. Eu percebi quando você ajudou, mesmo sem ter muito. E isso me deixou uma impressão duradoura. Isso me levou às lágrimas. Não de tristeza, mas de um amor profundo por tudo que você é quando ninguém está vendo. Agora eu te ordeno, não recue, não pare, não se entregue ao que seus olhos estão vendo. Acredite no que estou fazendo nos bastidores. Coisas significativas estão sendo transformadas por causa da sua fé. Há pessoas sendo tocadas porque você fez uma oração. A cura está a caminho porque você teve fé. E há milagres sendo concedidos porque você está recebendo esta mensagem neste momento. E isso não é por acaso, é orientação. Divulgue isso. Envie para uma pessoa querida. Permita que esta palavra chegue a quem precisa ouvir que ainda existe esperança, que eu continuo sendo Deus de recomeços, que eu ainda faço flores brotarem no deserto. Dê um like, comente e inscreva-se. Mas, além disso, acolha essa palavra como se estivesse recebendo um abraço do céu, pois foi isso que preparei para você hoje. E o melhor ainda está por vir. Você tentou ocultar seus sentimentos até de si mesmo. Desviou a atenção com compromissos, ocupou-se com os outros e tentou se anestesiar com tarefas,
Mas aquele vazio persistiu, pois não é uma questão de algo fora de lugar, mas de algo dentro de você que precisa ser alcançado por mim. Não se trata de falta de força, mas de falta de descanso em mim. E você precisa compreender isso. Não fui eu quem me distanciei. Foi você quem deixou de me procurar com fome. E quando se vive sem uma orientação espiritual, até as maiores conquistas perdem a importância. Você não veio ao mundo para viver no automático. Você foi criado para ser orientado, dirigido e protegido por mim diariamente. Enquanto você se apressa para resolver as questões da casa, do trabalho e da família, há um silêncio interior clamando por tranquilidade. É como se tudo estivesse em ordem, mas você estivesse emocionalmente distante. Chorei ao perceber que sua alma estava exausta de simular força. Percebi que por trás daquele sorriso havia um anseio angustiado de ouvir minha voz outra vez. Você até tenta rezar, mas as palavras não saem. A fadiga predomina, a mente não se concentra. Porém, mesmo nesses momentos, eu estou presente. Nunca estive ausente de você. Apenas aguardo que você admita a verdade que nem para si mesmo tem coragem de reconhecer. Você precisa de mim. Quantas noites você passou deitado tentando compreender por que tudo parece tão complicado? Já se questionou se está sendo punido ou se há algo de errado com você? E, em vez de respostas, o que encontrou foi ainda mais confusão. Mas hoje eu quero deixar claro que você não está sendo punido, mas sim convidado a retornar ao primeiro amor, aquele estado em que sua alma não precisava de resultados para encontrar paz, onde a presença divina era suficiente, pois é nesse lugar que as respostas se tornam significativas. Retorne. Os detalhes ainda sussurram a minha voz, e o que os barulhos escondem é revelado pelos detalhes. Chorei ao perceber que você estava ignorando o que já sabe e os sinais que enviei. Palavras que chegaram na hora certa, convites para rezar, ponderar e me encontrar. Porém, você procrastinou. Pensou que tinha tempo, mas, nesse meio tempo, as dores aumentaram, as dúvidas se intensificaram e sua fé foi gradualmente ficando em segundo plano. No entanto, permaneço aqui e afirmo com convicção: não negligencie o que é essencial para o seu espírito. O tempo está passando, você não pode mais postergar a decisão de se reconectar comigo. Quanto mais você espera, mais o seu coração se endurece. Você precisa recordar suas origens e as promessas que eu mesmo semeei em sua alma. Lembra de quando você tinha facilidade para acreditar? Desde quando uma palavra simples te fazia tremer por dentro. Aquilo não era emoção, era consciência. E a presença continua disponível. Ainda é possível reacender o que foi apagado. Ainda sou capaz de realizar o que parece impossível. Porém, isso requer mais de você do que apenas ouvir mensagens ou assistir a vídeos. Requer compromisso, requer determinação, requer que você declare: Senhor, não quero mais viver distante do teu toque. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. Você buscou apoio em outras pessoas, aguardou reconhecimento, acolhimento e até gratidão. Mas, em diversas ocasiões, encontrou apenas o silêncio. E esse silêncio te feriu, te fez sentir invisível, como se nada do que você faz por amor tivesse importância. Mas eu percebi cada atitude, cada sacrifício, cada madrugada em que você ficou acordado pensando em alguém da sua família. Eu vi e não deixe de ver. Eu premio, eu aprecio. Por isso, digo-te, não desistas. Ainda que não recebam elogios, ainda que não te compreendam, estou zelando pela sua trajetória. No momento certo, tudo será desvendado. A dor que você guarda internamente é verdadeira. Não estou aqui para desmerecer isso, mas para te lembrar que nenhuma dor tem poder sobre a sua vida quando você está ao meu lado. Eu sou maior do que as perdas, os traumas e os medos que você sepultou e decidiu nunca mais enfrentar. Posso curar até as dores que você já esqueceu que tinha, pois minha cura vai além do superficial. Ela se aprofunda, desenterra, limpa e restaura. Não é mais necessário que você sobreviva se arrastando por dentro. Hoje, convido você a viver com propósito, com orientação e com verdadeira cura. Existem coisas que você nunca compartilhou com ninguém. Pensamentos que te amedrontaram, medos que te mobilizaram, escolhas que você quase fez que poderiam ter transformado sua vida de maneira significativa. Porém, algo te impediu. Foi a minha mão. Estive presente, mesmo quando você me ignorou. Eu te protegi. Porque você tem valor, porque você faz parte de algo grandioso que ainda está por vir.
Porém, você precisa estar ciente disso. É necessário parar de pensar que está vivendo por acaso. Tudo em você tem um propósito. Até os dias mais difíceis estou usando como componentes de um plano perfeito. Enquanto você se preocupa com as contas, com a saúde de quem ama e com problemas que parecem intermináveis, eu já estou traçando novos caminhos, mas sua ansiedade impede que você os veja. Você se apega ao que vê e se esquece do que eu realmente sou. Eu sou aquele que abre caminhos, que cura sem necessidade de bisturi, que provê quando não há de onde tirar, que levanta do pó, que honra em silêncio, que transforma o que os homens já descartaram. Mas preciso que você confie em mim e pare de tentar resolver tudo sozinho. Não foi para isso que eu te criei. Eu te formei para andar comigo. É possível que hoje você esteja ouvindo essa palavra e percebendo algo distinto, uma presença te abraçando. Isso não é sentimentalismo. Sou eu alcançando sua essência e despertando o que estava adormecido. E se você está sentindo isso neste momento, deixe um comentário. Eu confio no que Deus está realizando, pois esse ato simples se assemelha a um altar que você ergue em homenagem à minha presença, e eu honro aqueles que me oram, conforme Salmos 9:14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, pois ele sabe o meu nome. Há pessoas que estão ao seu lado atualmente, mas não conseguem perceber o que eu instilei em você. E isso machuca. É doloroso perceber que, apesar de todo o amor e dedicação, parece que nunca é suficiente. Mas lembre-se, eu não te coloco em lugares sem propósito. Até os lugares que te incomodam têm propósito. Até os relacionamentos complicados trazem lições. Não solicite para sair antes do horário. Peça para absorver o que estou te ensinando, pois nada é em vão. Estou formando você internamente e o recipiente que crio não é quebrado por ninguém. Agora, deixe-me falar com você de maneira ainda mais direta. Essa sensação de aperto no peito que você tem experimentado não é somente emocional, mas também espiritual. É o resultado de uma desconexão que precisa ser restabelecida. E isso se inicia com sua escolha de retornar ao centro da minha vontade. Sua alma necessita da minha voz assim como o corpo necessita do ar. E quanto mais você negligencia isso, mais sua essência se desvanece. Porém, se você me procurar, eu permitirei que me encontre. Não sou um Deus remoto. Sou o Pai que observa, espera e chama com carinho. Você se lembra de quando me amava com lágrimas nos olhos? Em que momento sua fé era simples, porém poderosa? Desejo te conduzir de volta a esse lugar, não no sentido geográfico, mas no sentido espiritual, pois foi ali, naquela simplicidade, que você teve seus maiores encontros comigo. Não é de fórmulas que você precisa, mas de rendição. É necessário abrir mão do controle e dizer: Senhor, eu preciso de ti. E quando você fala isso de coração, os céus se agitam, pois o que aciona o sobrenatural não é a perfeição, mas a entrega. E hoje eu te convido a participar dessa entrega. Se esta mensagem ressoou em você e despertou algo dentro de si, inscreva-se agora, não por obrigação, mas como alguém que reconhece a necessidade de continuar ouvindo o que vem do alto. Essa jornada é constante e eu tenho muito mais a compartilhar com você. E enquanto você caminha, estarei com você uma palavra de cada vez, uma orientação de cada vez, até que tudo se restabeleça. E o que era dor se transforme em testemunho, o que era silêncio se transforme em canção, e o que parecia perdido seja recuperado com o dobro de glória. Sabe aquele medo inexplicável que surge do nada e tira a sua paz? Eu sei de onde ele vem e quero eliminá-lo pela raiz. Você não veio ao mundo para ser prisioneiro do medo. Você foi criado para viver em liberdade. Concedo-te poder espiritual para triunfar sobre o invisível. E quando me procuras com sinceridade, o medo se enfraquece, pois onde está o meu espírito, ali está a liberdade. Aceite isso agora. Acredite nisso. Afirme com convicção: Deus está trabalhando na minha vida. E conforme Isaías 41:10 afirma: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Você já fez muito por quem nem agradeceu. Você já foi apoio para quem te abandonou no momento mais difícil. Já ofereceu a mão e foi ignorado. E, ainda assim, mantenha o coração aberto. Eu percebo isso e, por essa razão, vou te honrar. Não no tempo dos homens, mas no meu tempo, que é sempre perfeito. Porque quem semeia com sinceridade colhe com generosidade. E você vai colher paz,
amor e justiça, porque eu sou o Senhor da colheita e não deixo passar nenhuma semente plantada com fé e lágrimas de confiança. Você sente que precisa de respostas, e elas chegarão. Porém, antes disso, desejo restaurar sua sensibilidade espiritual. Desejo que você retome a percepção do que provém do céu. Que perceba minha presença nos pequenos detalhes, que me identifique no sorriso de uma criança, na atenção inesperada, na proteção silenciosa. Porque não me comunico apenas com trovões, também me expresso com sopros. E se você aprender a me ouvir no silêncio, nada mais será capaz de confundir seu coração. A paz que ofereço não está sujeita às circunstâncias. Ela surge da convicção de que estou ao seu lado. Sempre estive e sempre estarei. Você está aqui porque eu mesmo trouxe. Nada é acidental quando se refere a propósitos eternos. E agora que sua alma está receptiva ao que estou fazendo, deixe-me prosseguir, não para te tocar, mas para te alinhar, pois algo profundo está sendo revelado a você. O período em que você apenas suportava está se afastando. Estou te convidando para um momento em que você vai vivenciar a leveza que surge da confiança. Nunca significou ausência. Foi uma forma de proteção, uma estratégia, um amor que se manifesta na espera. Agora é o momento da revelação. E quando eu revelo, eu restauro. E quando eu restauro, nada fica como era antes. Você tem se dedicado tanto a quem ama, demonstrando preocupação, cuidado e intercedendo. E, embora pareça que ninguém note, eu noto. Eu percebo até o que você sente e não consegue colocar em palavras. Esse cuidado que arde em você, esse desejo de proteger, esse receio de perder. Tudo isso surge do amor que eu cultivei no seu coração. Mas até o amor precisa ser fortalecido por mim. Caso contrário, ele te devora. Confie em mim que você carrega, pois a sua tranquilidade reside em permitir que eu gerencie o que você busca controlar. Hoje, convido você a recordar que ainda possui uma promessa viva. Não importa o tempo que tenha passado, não me esqueço do que disse. Não altero minha decisão. Não me desvio do tempo. O que você considera demorado está sendo feito por mim com perfeição. Se você acredita nisso, deixe um comentário. Eu confio na fidelidade de Deus e permito que minha fé dê testemunho do que o mundo ainda não consegue enxergar. Conforme Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode ter sido desacreditado ou até mesmo humilhado, mas isso não invalidou meu plano para a sua vida. O que escrevi sobre você permanece inalterado, pois o que emano de mim não requer a autorização dos outros, mas sim a sua submissão. E hoje eu te pergunto, em espírito, você está preparado para obedecer, mesmo sem receber aplausos, mesmo sem ser compreendido, pois é no anonimato da fé que se preparam os maiores rompimentos. O que é verdadeiro surge no oculto, e estou prestes a te mostrar o que guardei apenas para este momento. Ainda que você olhe ao redor e não compreenda o porquê, eu não cometi erro ao te colocar exatamente onde você está. Mesmo que tudo pareça desorganizado, eu não te deixei aí por acaso. Há coisas acontecendo no invisível que só se mostrarão quando seu coração estiver pronto. Não pergunte sobre o lugar onde estou te colocando. Pergunte apenas o quanto está disposto a evoluir, mesmo sem compreender tudo. Porque todo lugar difícil que eu permito tem uma razão eterna que os seus olhos ainda não conseguem ver. Quantas vezes você quis desaparecer por um momento? Não por fraqueza, mas por cansaço. Quis fugir do barulho, das exigências, da ausência de respostas. Compreendo. Eu percebi quando sua alma clamou, mesmo que sua boca estivesse em silêncio. E mesmo assim você prosseguiu, persistiu, se reergueu. E é por isso que hoje venho te visitar com renovada determinação, pois sua resistência não passou despercebida. Eu te revisto agora com esperança, coragem e discernimento, pois os dias que virão serão diferentes dos que se foram. Você tem se angustiado excessivamente com o que está por vir, com as dificuldades que podem aparecer e com os contratempos que ainda nem ocorreram. Isso tem sugado sua energia e tirado sua alegria. Mas eu te digo, deixa que eu cuido do amanhã. Você não foi convocado para viver em ansiedade, mas para encontrar descanso no que eu sou. Cada aspecto do seu futuro já foi determinado por mim, e eu apenas traço planos de paz. Não tema, tenha confiança. Viva cada dia com o coração entregue, e o descanso será a sua consequência. Hoje, eu te liberto da obrigação de agradar a todos ao seu redor.
Você tem carregado expectativas que não lhe pertencem, tentando se adaptar para encaixar-se em espaços que nunca foram destinados a mim. Porém, agora eu te trago de volta a sua identidade original. Você é mais do que as pessoas imaginam. É mais do que os papéis que tentam te colocar. Retorne a ser quem eu criei. E quando você se conecta à sua verdadeira essência, tudo ao seu redor começa a se ajustar. Sua paz retorna, sua força renasce e seu propósito se realiza. Você já percebeu que sua sensibilidade espiritual tem diminuído? Como antes você se emocionava tão facilmente com a minha presença, e agora está mais rígido. Isso não é comum, é resultado do afastamento. Porém, eu consigo restaurar. Desejo reabrir os poços da intimidade. Desejo reavivar a chama da adoração. Apenas um gesto seu, um sim genuíno, uma entrega autêntica. Não estou te cobrando, estou te convidando. Porque eu respondo quando você se aproxima. E quando eu respondo, as mudanças ocorrem de dentro para fora. Sua fé permanece viva. Apesar de tudo o que você passou, ela ainda vive. E isso me deixa feliz, pois onde existe fé, há lugar para o sobrenatural. A fé é o que me impulsiona a intervir em sua história. E você ainda vai ver do que sou capaz com um coração que acredita, mesmo com medo. Porque a verdadeira fé não é a falta de medo, mas a escolha de persistir mesmo quando tudo parece estar contra. E você está sendo preparado para isso, pois o que está por vir demandará uma fé sólida. E estou te preparando neste momento. Peço que se inscreva neste canal não apenas por costume, mas como uma decisão consciente de quem opta por se aproximar da verdade. Cada palavra que lhe alcançar será como sustento, orientação e conforto. E essa estabilidade espiritual te sustentará nos momentos difíceis, pois a fé não é um acontecimento, é um modo de viver. E quem anda ao meu lado, caminha com segurança até sobre as águas. Você carrega traumas que ainda afetam suas escolhas, medos passados que se apresentam como precaução, feridas que você pensou estar cicatrizadas, mas que ainda doem quando alguém as toca. Conheço cada uma delas e desejo cuidar, não apressadamente, mas com carinho. Porque a verdadeira cura não acontece no impulso. Cura profunda requer presença constante. E estou aqui para isso. Para reescrever sua história com carinho e lembrá-lo de que você merece leveza, merecimento e descanso. Lembra daquela hora em que você pensou, não vai dar mais? Eu estava lá e, mesmo quando você desistiu em pensamento, eu continuei acreditando em você, porque o que vejo em você vai além do agora. Vejo o que semeei, o que cuido e o que protejo, e por isso sigo investindo em sua vida, pois cada queda só foi uma chance para te erguer ainda mais resistente. E ainda tenho rotas abertas para seus pés fatigados, caminhos que te conduzirão a destinos que apenas a fé pode atingir. O que está ocorrendo dentro de você neste momento não é desordem, é mudança. É a substituição do antigo pelo novo. É o medo enfrentando a verdade. É a esperança superando o cansaço. Você está sendo reorientado como um instrumento desafinado que agora é afinado pelas mãos do Mestre. Convido você a tocar a melodia composta apenas para você. E quando você tocar com sua vida, aqueles que te ouvirem também serão curados, pois a unção no que eu faço nascer em você. Existem bênçãos que ainda não foram concedidas, pois você precisa estar preparado para colhê-las. Não por querer te punir, mas por te amar tanto que não te dou algo antes do tempo. O que ofereço é completo e só compartilho quando tenho certeza de que não vai te prejudicar, mas te fortalecer. Por isso, deixe-me te preparar. Deixe-me moldar sua estrutura interna. Pois, quando chegar o momento, nada nem ninguém será capaz de impedir a realização do que eu estabeleci para você. Siga comigo. Mantenha-se próximo. Há muito mais a ser dito. Ainda há muito a ser curado. Ainda estou presente. E enquanto você me escuta, sua alma encontrará descanso. Porque cada palavra que compartilho com você é uma parte do céu invadindo sua realidade. E o céu não vem para deslumbrar, vem para imediatas soluções prontas, mas estou realizando algo mais significativo em você. Não se trata de alívio passageiro, mas de mudança duradoura. E para isso, preciso que você preste atenção, se comprometa e decida não fugir mais, pois fugir nunca foi a solução. O que cura é enfrentar a realidade e se entregar ao toque que transforma. O recomeço que estou criando não está relacionado à mudança de ambiente, mas à mudança de compreensão.
É o momento de se livrar do fardo das exigências que você impôs a si mesmo. Você tem se esforçado tanto para provar seu valor, até para quem nunca vai reconhecer. Mas eu nunca pedi provas, eu pedi compromisso. Sua missão não é agradar a todos, mas ser leal ao que confiei em você. E ao retomar essa vivência, o receio de ser julgado diminui e a liberdade prevalece. Você tem sido fiel a pessoas que não foram fiéis com você, e isso te machucou de maneiras que você nem consegue identificar. O que antes era companheirismo transformou-se em exigência. O que antes era amor transformou-se em obrigação. Mas tenha certeza de que eu vi tudo. E o que você fez com sinceridade, eu recompenso com justiça. Você nunca se arrependeu de escolher amar, mesmo quando isso te levou a passar por noites difíceis, mesmo quando te fez sentir usado. Nenhum ato de pureza me escapa. Eu sei quem você é, e isso é suficiente para que eu te tire de onde ninguém teve fé. Não permita que os erros do passado te definam. Existem vozes que ainda tentam te recordar os erros e as quedas, como se fossem parte da sua identidade. Porém, eu apaguei, eu limpei e eu reescrevi. O que eu perdoei não pode mais te prender. Você não está preso ao que fez. Está livre pelo que eu fiz por você. E se ainda sente peso, é porque está ouvindo vozes que não são minhas. Silencie e ouça a minha, pois a minha voz não condena. Ela te orienta e te leva de volta ao propósito. Há bênçãos se você ainda não percebeu porque está tentando dominá-las. Porém, bênçãos não são impostas, elas são acolhidas. E só posso entregar quando você abre a mão e confia, quando para tentar manipular os caminhos se entrega ao meu tempo. Eu sou o proprietário da estação certa. E quando ela chega, tudo se harmoniza, tudo se ajusta, tudo se realiza. Não chego nem antes nem depois. Chego na hora certa para que a bênção não te torne fraco, mas te faça forte. E esse período está sendo preparado atualmente. Às vezes, o que falta não é força adicional, mas orientação. Você se esforça para fazer o correto, mas se sente desorientado, como se cada passo não levasse a lugar algum. Mas eu te digo, persista, mesmo sem enxergar ou compreender, pois sua fidelidade está criando conexões invisíveis que, em breve, se tornarão perceptíveis. O caminho que eu traço não possui desvios, porém oferece segurança. E você ficará surpreso com portas que ninguém previa que se abririam. Porque sou especialista em virar páginas quando ninguém mais acredita no enredo. Você tem orado por aqueles que aparentam não se importar, tem intercedido por corações que ainda estão distantes. Em alguns momentos, se questiona se vale a pena persistir. Mas eu te afirmo, vale a pena. Cada prece feita em silêncio é uma semente plantada na eternidade, e nenhuma delas se perderá. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, eu já estou fazendo mudanças significativas nos bastidores. Portanto, continue a orar e a acreditar. Se esta mensagem te toca, deixe um comentário dizendo: minha fé está firmada em Deus. Conforme mencionado em Hebreus 11:1, a fé é a base sólida das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. É essa fé que desejo reacender em você. A fé que persiste mesmo sem reconhecimento. A fé que persiste mesmo quando o tempo parece longo. A fé que persiste mesmo quando todos ao redor desistem. Porque essa fé não é baseada na emoção. Ela surge da convicção de que eu sou. E quem vive com essa base nunca se desvia, nunca se entrega, nunca abandona o que foi prometido. Estou te curando de dentro para fora. Não só os sintomas, mas as causas, o que te levou a se isolar, a se calar, a parar de sonhar, porque muitos ao seu redor não perceberam a profundidade da sua dor. Eu observei. E é por isso que o tratamento não é superficial, mas abrangente e divino. Estou lidando com áreas que você nem se lembrava que doíam, reavivando memórias, purificando emoções e organizando o que estava desordenado. A partir de hoje, você vai respirar de outra forma, pois quando eu toco, a alma se rearranja. É necessário que você recupere a crença no valor da sua própria vida. Eu te dei presentes que ainda permanecem guardados. Concedi-te talentos que foram reprimidos pelas demandas cotidianas, mas eles permanecem à espera do momento propício para florescer. E esse momento chegou. Não se preocupe com a sua idade, nem com as limitações. Eu uso quem quer. Eu habilito quem se entrega. E quando você entrega sua vida completamente a mim, eu a transformo em um meio de cura,
esperança e mudança. Você ainda vai tocar vidas sem nem se dar conta. A voz que te machucou ainda ressoa em sua mente. Palavras cruéis, sentenças injustas, recordações que te desanimam. Porém, hoje eu te dou uma nova voz para escutar. A voz que afirma: você é amado, escolhido, separado, protegido. A voz que afirma: você é valioso, pois sua identidade não é determinada pelo que falam sobre você, mas pelo que eu digo neste momento. E eu digo: levanta-te, caminha, acredita, a vida é em ti. Uma história está sendo reescrita por mãos divinas, e ninguém pode apagar o que estou escrevendo. Você não precisa compreender tudo para seguir. Em alguns casos, a necessidade de explicações é o que impede seu progresso. Porém, a fé não surge das respostas, ela surge da confiança. Quando se confia, caminha-se. E, ao caminhar, percebe que as respostas aparecem ao longo do caminho. Desejo que você confie antes de ver, pois a fé que acredita sem ver é a que mais me prestigia. E quem me prestigia, eu também prezo. Não tenha medo dos passos que está para dar. Estou seguindo em frente. Nada será por iniciativa própria. Tudo será orientado. Agora, peço que me acompanhe. Caso ainda não tenha feito, inscreva-se neste canal. Transforme isso em um ponto de conexão com o céu, pois cada mensagem que eu enviar à sua vida será como água viva, e você precisa ser nutrido continuamente. Não se contente apenas com migalhas espirituais. Tenho banquetes prontos, e cada palavra, cada orientação será parte do sustento que te manterá firme nos dias que ainda estão por vir. Aproxime-se e não se afaste, pois ainda tenho muito a te contar. Você está sendo elevado não apenas por si mesmo, mas para ser uma resposta na vida de outras pessoas. Seu testemunho será um farol para aqueles que estão na escuridão. A sua perseverança será um incentivo para aqueles que estão pensando em desistir. E sua recuperação servirá de inspiração para aqueles que ainda duvidam da possibilidade de recomeçar. Eu utilizo os quebrados para curar. Eu utilizo os improváveis para desorientar aqueles que se consideram fortes, e com você não será exceção. O que estou realizando agora será registrado em breve, e aqueles que duvidaram testemunharão com seus próprios olhos do que sou capaz. Já parou para pensar porque ainda está de pé? Com tudo que passou e viveu, qualquer um teria desmoronado. Porém, você não ficou por ser forte, mas porque eu te sustentei. E hoje eu te recordo. Foi a minha mão que te amparou. Foi o meu sopro que te trouxe à vida quando você considerou desistir. Foi o meu amor que te manteve vivo. E isso não é por sorte. Isso ocorre porque ainda existe propósito. Ainda há. Nenhum vento adverso conseguirá te derrubar. Eu sou seu refúgio. E sua alma encontrará paz novamente, pois o que tenho reservado para você é muito mais grandioso do que tudo que tentou te deter. Você ainda está me escutando, o que indica que seu coração continua receptivo. Isso é tudo o que necessito para seguir funcionando. Pois, ao se permitir ser moldado, o que antes era resistência se converte em trajetória. Percebo suas tentativas de compreender o que está acontecendo, mas o que estou fazendo neste momento não é para ser entendido, e sim para ser experimentado. Há milagres que só se manifestam na fé, e você está exatamente no lugar certo para presenciar o que os olhos ainda não conseguem ver. Porém, o espírito já começa a perceber quantas vezes você se silenciou para evitar desavenças. Engoliu palavras e mágoas, guardando dentro de si feridas que ninguém poderia imaginar. Mas eu sei, eu vi, eu escutei aquilo que não foi dito, e cada silêncio chegou até mim como um pedido de ajuda. Agora, venho responder com presença, cura e renovação, pois você merece ser ouvido e restaurado. E chegou o momento de lidar com tudo aquilo que estava oculto com amor, em vez de culpa, e com graça, em vez de julgamento. É necessário se desvincular da noção de que precisa estar constantemente forte. A beleza na vulnerabilidade é a capacidade de admitir que precisa de ajuda. Quando você se despedaça na minha frente, eu não critico, eu reconstituo. Porque eu não busquei a perfeição. Eu vim por aqueles que reconhecem suas limitações, e você tem feito isso. Portanto, hoje me aproximo novamente, não para acusar, mas para oferecer abraços. Não com demandas, mas com alívio. Você não está mais desamparado. Nunca esteve presente, mas agora vai perceber isso de forma mais evidente. O período em que você apenas tolerava chegou ao fim.
A partir deste momento, você começará a viver com propósito e alegria genuína. Não é mais aquele sorriso artificial para ocultar a dor, mas uma alegria genuína que vem de uma alma curada. Estou recuperando sua habilidade de se alegrar. Sua alma estava inerte, desprovida de cor e entusiasmo. Mas com o meu sopro, tudo retoma o pulso, tudo retoma o brilho. Você ainda vai se surpreender ao perceber a leveza retornando. E quando ela chegar, você vai se lembrar. Foi Deus quem trouxe de volta. Se em algum momento você se questionou se ainda era lembrado ou se suas preces estavam sendo atendidas, hoje eu venho te dar a resposta. Sim, eu observei. Sim, eu ouvi. E além disso, eu tomei uma atitude. Cada súplica que você fez com fé, mesmo exausto, foi registrada. Nenhuma palavra sua foi desconsiderada. E trago o retorno no momento certo. E é por isso que você está aqui agora ouvindo esta mensagem. O retorno começou. E sua vida será prova de como vale a pena confiar mesmo no escuro. Você experimentou perdas recentemente. Houve algumas de natureza física e outras de natureza emocional. Pessoas partiram, ciclos se encerraram e você foi se tornando mais introspectivo. Eu notei o quanto isso te afetou, o quanto você se esforçou para ser forte, mas por dentro estava em lágrimas. Não só vi, como também senti junto com você, e agora venho oferecer consolo. Porque o consolo genuíno não se encontra em palavras humanas, mas na presença que se instala sem ser convidada. E é exatamente isso que estou fazendo agora, ocupando o vazio deixado pelo que se foi com a plenitude do que sou. É nesta parte da mensagem que eu te peço algo com afeto. Se essa palavra está tocando que há dentro de você, inscreva-se neste canal, não por obrigação, mas como um ato de compromisso espiritual. Sempre que você estiver aqui, eu trarei orientação, conforto e esperança. A fé deve ser nutrida de forma constante, e essa conexão servirá como um canal entre você e o que ainda tenho para compartilhar. Não subestime o alimento diário, pois dias rigorosos são sustentados por raízes sólidas. Agora, realize algo ainda mais significativo. Se você acredita que isso representa uma mudança divina em sua vida, deixe um comentário. O meu recomeço já teve início. Essa afirmação é um ato de fé e traz consigo uma promessa, conforme Isaías 43:19. Eis que faço algo novo, já está surgindo a luz. Por acaso não a notais? Porque o que está surgindo dentro de você é sagrado, e ninguém poderá impedir quando você o aceita com bravura. Seu recomeço é marcado por uma assinatura divina. Agora ouça com atenção. Nem tudo o que te aborrecia era do adversário. Não por punição, mas por proteção, algumas portas foram fechadas por mim. Eu sei o que você não percebe. Estou ciente do que está por trás de cada oportunidade aparente. Você se emocionou quando certas coisas não ocorreram. Porém, se visse do qual te livrei, me agradecerás eternamente. Por isso, peço que confie no meu não tanto quanto no meu sim, pois o meu não é tão sagrado quanto a minha promessa. Se essa palavra está te tocando, se está fazendo sentido para você, inscreva-se agora neste canal. Transforme isso em um local de encontro entre sua alma e o céu. Cada mensagem recebida aqui não será somente informação, mas também orientação. O que você está ouvindo vai além de palavras, é alinhamento, é recomeço, e sua jornada não pode mais ser comprometida por distrações. Você precisa de constância, e este espaço foi reservado para isso, para que sua fé se fortaleça e seu coração não fique mais solitário. Você ainda vai compreender o motivo pelo qual tantas pessoas deixaram a sua vida. Não se tratou de rejeição, mas de seleção. Eu permiti algumas partidas para dar espaço para conexões autênticas. Existem pessoas que, se você as mantiver por perto, farão você parar, e você precisa seguir em frente. Portanto, não derrame mais lágrimas por quem não permaneceu. Ore por eles, mas continue em frente, pois aqueles que eu destinei para caminhar ao seu lado irão agregar valor, elevar você a reconhecer o que eu coloquei dentro de você. O tempo de carregar o que pesa já passou. Agora é a hora de leveza. Já teve a sensação de estar invisível? Como se suas tentativas nunca fossem levadas em consideração. Como se a vida estivesse acelerando e você não conseguisse acompanhá-la. Compreendo, mas digo-lhe que o invisível que você viveu perante os homens foi evidência perante o céu. Enquanto pensavam que nada estava em andamento, eu estava te organizando,
te moldando e te preparando para um período em que não só realizará seus sonhos, mas também compreenderá por que tudo precisou ocorrer da maneira como ocorreu. Afirme nos comentários: eu estou no centro do que Deus está fazendo. Essa declaração é uma semente que irá florescer, pois, conforme Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Nada se perdeu, nada foi desperdiçado. Tudo está em transformação, e sua vida será o exemplo concreto dessa promessa que nunca deixou de se cumprir. Mesmo quando você não conseguiu enxergar, não precisa mais ficar na defensiva, nem esperar o pior. Estou alterando sua expectativa. Ao esperar pelo mal, você se fecha para o bem. Porém, ao começar a acreditar novamente, abre-se para o milagre. Portanto, afirme com coragem: dias melhores estão a caminho, pois não dependem das circunstâncias, mas do que já manifestei no mundo espiritual. Agora, sua parte é acreditar. A minha é agir, e o que eu faço ninguém desfaz. Não existe decreto humano capaz de anular uma palavra divina. Existem promessas antigas que ainda serão cumpridas. Não foram canceladas, apenas postergadas até que você estivesse preparado. E você agora está mais maduro, mais sensível e mais aberto. Seu coração foi prensado, mas não quebrou, tornou-se apenas mais puro. E com esse coração, sou capaz de confiar em novas experiências. Posso abrir caminhos mais amplos, porque agora você não vai se perder no meio da graça. Vai persistir, vai se expandir, vai se multiplicar, pois compreendeu que tudo gira em torno de mim, não em torno de circunstâncias. Hoje você está avançando de etapa, não por causa de um evento mágico, mas devido à transformação da sua consciência. E toda transformação começa internamente. Sua mente está sendo purificada pela verdade. Seus olhos estão se abrindo. Seu espírito está percebendo que algo se transformou. E, a partir desse ponto, tudo ao seu redor começará a mudar também. Pessoas, circunstâncias, trajetos, tudo reagirá à nova atitude do seu coração. Por quê? Quando você se transforma internamente, o mundo ao seu redor não tem alternativa senão se ajustar. Você pode ter pensado que seu momento já passou, que perdeu a oportunidade, que as portas se fecharam para sempre. Mas hoje eu vou te surpreender. Quando você pensava que tudo tinha acabado, eu já estava escrevendo um novo começo. Você ainda vai experimentar coisas que jamais sonhou. E, ao viver, perceberá que o período que parecia desperdiçado foi, na realidade, o tempo de plantio. Agora, a colheita está se aproximando, trazendo frutos maduros, doces e prontos para serem colhidos. Nada foi perdido, tudo foi redirecionado. Se você soubesse o quanto eu te protejo todos os dias, seus medos perderiam a intensidade. Agora você se livra de situações desconhecidas, se desvincula de pensamentos que tentam te sabotar. Está envolto por uma presença constante, mesmo quando não a percebe, pois meu cuidado não está atrelado à sua percepção, mas sim à minha promessa. E eu prometi cuidar de você todos os dias da sua existência. E promessa feita por mim é irrefutável. Descanse com isso. Você está mais reservado do que pensa. Permita-se novamente. Retome a imaginar possibilidades. Retome a elaboração de planos. Não com ansiedade, mas com otimismo. Sou o Deus de novas oportunidades. Não só restauro, como também supero. E o que está por vir será maior do que o que já passou. Não por você merecer, mas por você ter resistido. E eu sempre valorizo a resistência à dor. Você não enfrentou todas essas dificuldades para acabar onde está agora. Vai mais longe, vai mais fundo e quando chegar lá vai se lembrar. Deus me guiou até este ponto. Enquanto você me escutar de coração aberto, continuarei compartilhando, pois cada palavra aqui foi concebida para preparar você para o que está por vir. Não se trata de motivação, mas de profecia. Não é consolo superficial, mas de transformação genuína. E ela já teve início. Ainda que você não consiga explicar, há algo em você que sabe. Sabe que está se transformando, renascendo e que essa jornada finalmente começou a fazer sentido. Prossiga. Não desanime neste momento. O que está por vir será a prova concreta de que eu tinha razão a seu respeito. Você não notou, mas enquanto pensava que estava sozinho, eu já estava cuidadosamente entrelaçando cada aspecto da sua história em silêncio.
Nada passou despercebido ao meu olhar, nem o suspiro oculto, nem a lágrima que você tentou reprimir, nem a palavra que ficou engasgada em você. Tudo foi ao céu. E hoje estou aqui para te lembrar que nenhuma experiência foi negligenciada. Cada momento que parecia sem importância se transformou em alicerce de uma edificação que apenas agora começa a se mostrar. O que é invisível se tornará visível aos seus olhos. As dores que você suportou até agora não foram indícios de fracasso, mas sementes de mudança. Enquanto todos diziam que você não conseguiria resistir, eu te mantinha firme. Cada queda se tornou uma oportunidade de aprendizado. Cada perda deu lugar a algo maior. O que parecia ser o fim foi, na realidade, um novo começo. E agora você começa a entender o que antes parecia incompreensível. Meu plano não se desviou do percurso. Ele permanece firme, aguardando apenas o momento adequado para florescer. Você achou que o tempo havia levado seus melhores momentos? Com o passar dos anos, os sonhos adormeceram e você acreditou que não era mais possível recomeçar. Porém, a minha promessa não tem limites de tempo. Eu sou o mestre do tempo. O que afirmei anteriormente ainda é válido. Não faz diferença quanto tempo passou. Quando decido agir, nenhuma estação é desfavorável, e o tempo que parecia perdido retorna como sabedoria, colheita e novas oportunidades. Sei que, muitas vezes, você tem a sensação de ser apenas mais um na multidão. Sua dedicação não é percebida. Seu esforço não é valorizado, e sua alma questiona se ainda vale a pena persistir. Mas eu te digo, vale, pois enquanto os olhos humanos não veem, eu observo cada pormenor, e tudo que você fez com amor será recompensado. Não aguarde retorno das mãos dos homens, aguarde de mim, pois a recompensa que eu tenho é maior que qualquer reconhecimento terreno. Ao tentar se resguardar de novas decepções, você acabou também fechando a porta para novos sonhos. O medo se travestiu de cautela e você parou de acreditar em possibilidades. Porém, hoje eu te convido a fazer espaço novamente. Não viva aprisionado pelo medo. Tenho traçado rotas diferentes das anteriores. O que está por vir não trará de volta o que te feriu. Sou especialista em restaurar a esperança e vou mostrar a você que ainda há razões para sonhar. As pessoas te olharam como se não compreendessem sua dor. Julgaram sem ter conhecimento. Sem saber. Falaram sem sentir o que você sente, mas eu sei. Eu entendo o que motiva cada gesto. Estou ciente das noites em que seu corpo estava aqui, mas sua mente estava distante. Estou ciente da batalha interna que ninguém notou. Por isso, eu chorei por você, não por decepção, mas por compaixão. Porque eu nunca desejei que você suportasse sozinho o que sempre esteve sob minha responsabilidade. Existem feridas que você tentou ocultar até de sua própria consciência. Dores enterradas nas profundezas da memória para que não causassem mais sofrimento. Porém, o que foi oculto ainda permanece vivo dentro de você. E hoje quero abordar esses pontos, não para reabrir, mas para curar de uma vez por todas. Minha cura não é superficial nem disfarça sintomas. Ela vai à raiz, purifica, renova e dá sentido. O que foi parcialmente cicatrizado agora será totalmente transformado. Porque não realizo trabalhos inacabados. Você não precisa mais dar explicações. Nem tudo precisa ser explicado. Algumas pessoas nunca compreenderão suas decisões, seu silêncio ou suas razões. Mas eu não te chamei para agradar, e sim para cumprir. Quando você compreende que sua vida não está atrelada ao olhar alheio, sua alma se liberta. E é essa liberdade que desejo te restituir. Viva para si mesmo, não para agradar os outros. Porque quem vive para provar se esgota, mas quem vive para obedecer floresce. Se ainda vale a pena acreditar, eu sei que você se pergunta. As circunstâncias clamam o oposto e o coração busca se resguardar por meio da incredulidade. Mas eu insisto, continue acreditando. O sobrenatural se manifesta por meio da fé. Sem ela, você apenas vê o que está diante dos olhos, mas com ela, o invisível se torna visível. Não perca a fé apenas porque não viu resultados imediatos. O resultado está a caminho. Quando chegar, será maior do que você se atreveu a solicitar. Você está exausto de andar sem rumo, como se estivesse percorrendo um corredor escuro, tateando, sem saber para onde está indo. Porém, já estou iluminando o trajeto. Uma revelação acolá,
Um sinal aqui, uma palavra que surge no momento adequado. Fique atento. Eu me expresso de maneiras sutis, mas estou sempre falando. E se você ajustar seu coração, descobrirá que nunca esteve perdido. Estava sendo conduzido de forma gradual até o local preciso onde deveria estar. A escuridão nunca prevaleceu. Se você acredita que esta mensagem se aplica a você, faça sua inscrição agora. Não por imposição, mas porque sua essência necessita ser continuamente recordada do que provém de mim. Cada palavra que chegar até você servirá como sustento para fortalecer. O coração não resiste a uma única experiência. Ele necessita de regularidade. E estou te convidando para esse compromisso, pois tenho certeza de que sua jornada será mais sólida quando nutrida diariamente pela minha voz. E agora, escreva nos comentários: o novo de Deus já começou em mim. Esse gesto simples é uma declaração de fé, e a fé que é declarada provoca ação no céu. Isso está registrado em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebeste, será assim convosco. Não se trata apenas de uma frase, mas de uma profecia. Declare, assuma, tome posse, pois o que você está ouvindo não é teoria, é vida. E essa vida começa a se manifestar dentro de você a partir deste momento. Você tem experimentado um vazio que nenhuma distração foi capaz de preencher. Tentou preencher sua mente com trabalho, cuidados, compromissos, mas quando o silêncio chega, o vazio clama. Esse vazio não é uma falha, é um convite. É o lugar que apenas a minha presença pode preencher. Nada externo será capaz de suprir. Eu te formei para que encontrasses plenitude em mim. Enquanto buscar em outros lugares, continuará decepcionado. Porém, quando me permitir preencher, compreenderá o sentido que estava ausente. Você não foi deixado de lado. Apesar de tudo que aconteceu, eu nunca deixei de olhar para você. Mesmo quando sua fé vacilou, mesmo quando você se distanciou, eu permaneci próximo, porque meu amor não é volúvel. Ele não se baseia no que você faz, mas no que eu sou. E eu sou amor inabalável. Eu sou cuidado perpétuo. Eu sou socorro imediato. Nada do que ocorreu fez com que eu deixasse de me comprometer com você. Iniciei um projeto e vou finalizá-lo, pois não abro mão do que amo. Você frequentemente se sentiu culpado por situações que estavam além do seu controle. Sentiu-se culpado por não conseguir resolver, por não conseguir mudar e por não ter força suficiente. Porém, eu nunca te pedi que fosse perfeita. Solicitei a entrega. Não é necessário assumir responsabilidades que não lhe pertencem. Você não é o salvador do seu lar, eu sou. Você não é a origem da sua força, eu sou. Quando você compreende isso, a carga desaparece. Em seu lugar, vem a tranquilidade. Esse descanso já está sendo concedido agora. Existem momentos em que o silêncio se torna intolerável, como se eu estivesse distante demais, sem resposta e sem rumo. Porém, meu silêncio nunca é falta, é preparação. Não falo quando você ainda não está preparado para escutar. Falo apenas quando tenho certeza de que serei compreendido. E agora você está preparado. Portanto, ouça. Sua vida não está parada, está sendo ajustada. E, quando chegar o momento certo, o que parecia parado se moverá com intensidade. Você perceberá a diferença entre esperar por si mesmo e esperar por mim. As cicatrizes emocionais que você carrega não vão te determinar. Elas não definem quem você é. Elas são apenas partes do livro, não a obra completa. Não te considero como algo quebrado. Eu te percebo como uma pessoa em processo de reconstrução. E toda reconstrução revela algo mais resistente do que antes. As fissuras que os outros veem são apenas vestígios de quem perseverou. E essas marcas se transformarão em testemunho. Você não precisa ocultá-las. Elas mostrarão que você não só sobreviveu, mas também se transformou. Aqueles que duvidaram de você testemunharão o que estou realizando, não por sua vaidade, mas por minha glória. Recuo até o improvável para desorientar aqueles que pensam que compreendem tudo. E com você não será diferente. Quando tentaram te menosprezar, pensaram que estavam te silenciando, mas na verdade estavam apenas criando espaço para que minha voz se tornasse mais proeminente na sua vida. Por quê? Quando decido ajudar alguém, ninguém pode me impedir. E o levantamento já teve início. Você ainda vai rir de coisas que hoje te fazem chorar.
Vai olhar para o passado e perceber que eu converti sofrimentos em relatos de superação, que cada aspecto da sua trajetória foi utilizado para te fortalecer, que até as esperas mais prolongadas tinham propósito, e quando esse dia chegar, você sorrirá de forma genuína, sem esforço, sem disfarce. Riso que surge da convicção de que estive ao teu lado o tempo todo. Riso que demonstra que nada foi em vão. E esse dia está mais perto do que você pensa. A preocupação com o futuro tem tentado roubar sua tranquilidade. Você se preocupa com aqueles que dependem de você, com os desafios que estão por vir, com os problemas que parecem maiores do que sua capacidade. Mas não se esqueça, eu sou maior do que todos eles. Não há necessidade de se preocupar com amanhã, pois eu já estarei lá. Eu sigo em frente, eu abro o caminho, eu elimino as barreiras antes mesmo de você percebê-las. Para quem confia em mim, o amanhã não é uma ameaça, é uma garantia. E essa promessa está sólida, aguardando que você prossiga. Não menospreze a força de um coração entregue. Você já tentou fazer isso por conta própria e não obteve sucesso. Agora é o momento de deixar minhas mãos trabalharem. Quando eu toco, a mudança é concreta. Quando eu me movo, nada fica o mesmo. Quando eu chego, tudo se transforma. O que estava seco, agora floresce. O que estava morto ressuscita. O que estava perdido é recuperado. Essa é a distinção entre lutar sozinho e se render. Hoje convido você a se entregar, e essa entrega marcará o começo do milagre. Não considero você uma pessoa atrasada. Vejo como uma pessoa em desenvolvimento. Enquanto você acredita que levou tempo demais, eu percebo que o período foi perfeito para amadurecer o que havia em você. Se tivesse ocorrido anteriormente, talvez você não estivesse preparado. Agora você está preparado para receber, preparado para viver, preparado para florescer. O tempo não te fez esperar. Ele te preparou, e tudo o que foi plantado em lágrimas será colhido em abundância. Esse é o momento de colher, e a colheita será extraordinária. Você não precisa mais suportar sozinho os encargos da sua casa. Estou zelando por aqueles que você ama, algo que parece impossível para você, mas é simples para mim. Eu cuido, eu resguardo, eu amparo. Tenha fé de que aqueles que você colocou em oração estão sob minha proteção, e minha proteção nunca falha. Não deixe escapar ninguém que me seja confiado. Continue orando e acreditando, mas, acima de tudo, descanse, pois cuidado não é seu, é meu, e ninguém cuida como eu. Você ainda verá cura ocorrendo, tanto no corpo quanto na alma. O que parecia irreversível será recuperado. O que parecia ser definitivo será alterado. Porque eu sou o Deus do que não é possível. Para mim, nada é definitivo. Eu abro o mar, transformo decretos e restauro corações. E com você não será diferente. Essa mensagem marca o começo da sua restauração. O que estava fechado está sendo aberto, e sua vida será prova de que ainda existem curas, milagres e esperança. Se sua fé se tornou mais fraca, ela está sendo restaurada hoje. Cada palavra que é dita agora é como óleo sobre a chama que estava prestes a se apagar. Você retomará a crença, os sonhos e a esperança, não com ansiedade, mas com segurança, pois sua fé não se fundamenta em. O que aconteceu? Eu nunca deixei de olhar para você. Mesmo quando sua fé vacilou, mesmo quando você se distanciou, eu permaneci próximo, porque meu amor não é volúvel. Ele não se baseia no que você faz, mas no que eu sou. E eu sou amor inabalável. Eu sou cuidado perpétuo. Eu sou socorro imediato. Nada do que ocorreu fez com que eu deixasse de me comprometer com você. Iniciei um projeto e vou finalizá-lo, pois não abro mão do que amo. Você frequentemente se sentiu culpado por situações que estavam além do seu controle. Sentiu-se culpado por não conseguir resolver, por não conseguir mudar e por não ter força suficiente. Porém, eu nunca te pedi que fosse perfeita. Solicitei a entrega. Não é necessário assumir responsabilidades que não lhe pertencem. Você não é o salvador do seu lar, eu sou. Você não é a origem da sua força, eu sou. Quando você compreende isso, a carga desaparece. Em seu lugar, vem a tranquilidade. Esse descanso já está sendo concedido agora. Existem momentos em que o silêncio se torna intolerável, como se eu estivesse distante demais, sem resposta e sem rumo. Porém, meu silêncio nunca é falta, é preparação. Não falo quando você ainda não está preparado para escutar.
Falo apenas quando tenho certeza de que serei compreendido. E agora você está preparado. Portanto, ouça. Sua vida não está parada, está sendo ajustada. E, quando chegar o momento certo, o que parecia parado se moverá com intensidade. Você perceberá a diferença entre esperar por si mesmo e esperar por mim. As cicatrizes emocionais que você carrega não vão te determinar. Elas não definem quem você é. Elas são apenas partes do livro, não a obra completa. Não te considero como algo quebrado. Eu te percebo como uma pessoa em processo de reconstrução. E toda reconstrução revela algo mais resistente do que antes. As fissuras que os outros veem são apenas vestígios de quem perseverou. E essas marcas se transformarão em testemunho. Você não precisa ocultá-las. Elas mostrarão que você não só sobreviveu, mas também se transformou. Aqueles que duvidaram de você testemunharão o que estou realizando, não por sua vaidade, mas por minha glória. Recuo até o improvável para desorientar aqueles que pensam que compreendem tudo. E com você não será diferente. Quando tentaram te menosprezar, pensaram que estavam te silenciando, mas na verdade estavam apenas criando espaço para que minha voz se tornasse mais proeminente na sua vida. Por quê? Quando decido ajudar alguém, ninguém pode me impedir. E o levantamento já teve início. Você ainda vai rir de coisas que hoje te fazem chorar. Vai olhar para o passado e perceber que eu converti sofrimentos em relatos de superação. Que cada aspecto da sua trajetória foi utilizado para te fortalecer. Que até as esperas mais prolongadas tinham propósito. E quando esse dia chegar, você sorrirá de forma genuína, sem esforço, sem disfarce. Riso que surge da convicção de que estive ao teu lado o tempo todo. Riso que demonstra que nada foi em vão. E esse dia está mais perto do que você pensa. A preocupação com o futuro tem tentado roubar sua tranquilidade. Você se preocupa com aqueles que dependem de você, com os desafios que estão por vir, com os problemas que parecem maiores do que sua capacidade. Mas não se esqueça, eu sou maior do que todos eles. Não há necessidade de se preocupar com amanhã, pois eu já estarei lá. Eu sigo em frente. Eu abro caminho, eu elimino as barreiras antes mesmo de você percebê-las. Para quem confia em mim, o amanhã não é uma ameaça, é uma garantia. E essa promessa está sólida, aguardando que você prossiga. Não menospreze a força de um coração entregue. Você já tentou fazer isso por conta própria e não obteve sucesso. Agora é o momento de deixar minhas mãos trabalharem. Quando eu toco, a mudança é concreta. Quando eu me movo, nada fica o mesmo. Quando eu chego, tudo se transforma. O que estava seco, agora floresce. O que estava morto ressuscita. O que estava perdido é recuperado. Essa é a distinção entre lutar sozinho e se render. Hoje convido você a se entregar, e essa entrega marcará o começo do milagre. Não considero você uma pessoa atrasada. Vejo como uma pessoa em desenvolvimento. Enquanto você acredita que levou tempo demais, eu percebo que o período foi perfeito para amadurecer o que havia em você. Se tivesse ocorrido anteriormente, talvez você não estivesse preparado. Agora você está preparado para receber, preparado para viver, preparado para florescer. O tempo não te fez esperar. Ele te preparou, e tudo o que foi plantado em lágrimas será colhido em abundância. Esse é o momento de colher, e a colheita será extraordinária. Você não precisa mais suportar sozinho os encargos da sua casa. Estou zelando por aqueles que você ama, algo que parece impossível para você, mas é simples para mim. Eu cuido, eu resguardo, eu amparo. Tenha fé de que aqueles que você colocou em oração estão sob minha proteção, e minha proteção nunca falha. Não deixe escapar ninguém que me seja confiado. Continue orando e acreditando, mas, acima de tudo, descanse, pois cuidado não é seu, é meu, e ninguém cuida como eu. Você ainda verá cura ocorrendo, tanto no corpo quanto na alma. O que parecia irreversível será recuperado. O que parecia ser definitivo será alterado. Porque eu sou o Deus do que não é possível. Para mim, nada é definitivo. Eu abro o mar, transformo decretos e restauro corações. E com você não será diferente. Essa mensagem marca o começo da sua restauração. O que estava fechado está sendo aberto, e sua vida será prova de que ainda existem curas, milagres e esperança. Se sua fé se tornou mais fraca, ela está sendo restaurada hoje.
Cada palavra que é dita agora é como óleo sobre a chama que estava prestes a se apagar. Você retomará a crença, os sonhos e a esperança, não com ansiedade, mas com segurança, pois sua fé não se fundamenta em situações, mas na minha lealdade. E eu nunca falhei, nunca falharei. O que prometi, farei. O que eu iniciei, eu concluirei. E essa convicção será o solo estável em que você pisará a partir de hoje. Portanto, mantenha-se alerta, pois o que está por vir é maior do que tudo que você já experimentou. Não é uma questão de discursos, mas de realidade. Não se trata apenas de uma promessa futura, mas de algo que já está em andamento. Você já sente em sua alma. Há um novo período, há uma nova fase e você está no coração dela. Continue ouvindo, continue acreditando, continue avançando, pois o universo inteiro está trabalhando a seu favor. E o seu futuro está sendo moldado neste momento.